Abriu a tela para vocês? Abriu. Ótimo. Se acaso acontecer da internet algum problema, vocês, por favor, falem comigo também, porque há 1 hora, 2 horas atrás, a qualidade não estava tão boa. Como vocês podem ver, aí nós estamos tratando da pós-graduação Lato Sensu do primeiro semestre. Nós temos uma chamada da pós online, porque essa especialização ela é mista. Ela tem uma parte que ela é EAD e uma outra parte que é presencial. E como eu estava falando com vocês, depois da criação do EAD, essa modalidade de pós-graduação onde as pessoas vêm para cá em janeiro e dezembro, ela deixou de existir. Este curso reinaugurou esse sistema. Por quê? Por causa das nossas especificidades. Nós podemos, quando as disciplinas são teóricas, abrir discussões à distância, em EAD, mas nós podemos também, e necessitamos às vezes, de ter disciplinas presenciais. Quem trabalha na área de patrimônio sabe o valor que tem você ter a possibilidade de ter uma aula presencial, principalmente numa região tão rica de patrimônio cultural como é a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e também nos arredores aqui da capital. Nós temos um patrimônio riquíssimo, que às vezes é pouco explorado e pouco conhecido pelo resto do Brasil, como Sabará, Santa Luzia, e que tem ricos acervos que podemos, inclusive, utilizar durante as aulas aqui presenciais. Nós temos campos, então, em Belo Horizonte, no Barreiro Coração Carístico, na Praça da Liberdade, onde as aulas são realizadas do nosso curso, e em Betim, em Contagem. A missão da universidade é aprimorar as competências humanas e técnicas, né, dos profissionais das diversas áreas do conhecimento. Visamos atender uma sociedade em constante evolução. Formar, né, profissionais desde 1995, como já falei com vocês. Nós aqui temos mais de 500 cursos e mais de 10 mil alunos na pós-graduação da instituição. É interessante que essa questão que é pouco explorada, a gente sabe pouco. A universidade tem uma quantidade significativa de alunos da graduação, mas só na especialização são mais de 10 mil. Quais são os diferenciais do IEC PUC Minas? Primeiro, a pluralidade de programas, a excelência de corpo docente, a interdisciplinaridade e a tradição de ensino da PUC Minas, que, como foi dito, completou 60 anos em 2018. E que eu tenho um artigo muito interessante que eu escrevi, aliás, foi um capítulo de um livro dos 100 anos da universidade, onde eu discuto a relação entre a Igrejinha Santo Antônio, né, aliás, perdão, a Igreja São Francisco de Assis, né, lá, que é a igrejinha lá da Pampulha, e a fundação da PUC Minas. As duas têm uma relação muito interessante. Eu espero que em breve eles possam publicar. São um dos livros dos 100 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bom, e na educação continuada, que é, como nós estamos dizendo, nós temos a pós-graduação Lato Sensu presencial, que é a especialização em Master, a pós-graduação Lato Sensu online, né? O aperfeiçoamento presencial e online, e os eventos de jornadas de workshop. Lembrando o seguinte, os workshops e todos os outros cursos avulsos vocês podem também encontrar no site do IEC. Reparem que a nossa ali não está, porque nós temos um sistema híbrido, né? Que é uma parte em EAD, a outra parte presencial. E interessante que a online, ela também, EAD e remota, são também cursos distintos. Porque o EAD, eu vou explicar um pouco mais à frente, você tem um tempo para você assistir às aulas, fazer as atividades, enquanto que a remota você tem um contato direto com o professor, exatamente como nós estamos realizando e fazendo aqui agora.
As áreas são diversas, como vocês podem verificar aí, vai de arquitetura até turismo e vendas. Eu não vou ficar repetindo todos aqui, e o nosso curso ele está lá entre arquitetura, artes, passa pelas ciências biológicas, ele trata também, passa pela comunicação, discute partes ligadas também à educação, querendo ou não. Então, e da história, principalmente história da arte. Então, a gente acaba perpassando, né, várias áreas do conhecimento. Inclusive, para nós abrirmos a turma, se vocês perceberem as nossas turmas, né, inicial, a pós-graduação ela está no Instituto, né, de Teologia, e não na arquitetura, porque na arquitetura, então, nós trabalharíamos o patrimônio edificado. Se nós fôssemos na história, a gente trataria de história da arte. Então, como a gente estava tratando da arte sacra, nós ficamos pelo Instituto de Teologia, né? Que é o Instituto Dom Luciano, da Universidade. Opa, desculpem. Então, aqui nós temos a pós-graduação em conservação preventiva de bens culturais móveis eclesiásticos. Como eu disse, o campus é na Praça da Liberdade e estamos aí no Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa. Eu coordeno junto com o professor Aurino José Góes, né, que é o nosso colega, que infelizmente ele está passando por um procedimento hoje, eu acho que ele não poderia estar conosco. Eu sou doutorando em ambiente construído e patrimônio sustentável, também sou mestre em ciências sociais, né, pela PUC Minas, sou especialista em história do Brasil contemporâneo, eu sou bacharel em conservação preventiva de bens culturais móveis, sou licenciado em história, engraçado que eu coloquei móveis eclesiásticos ali, agora tudo que eu falo é móveis eclesiásticos, vocês me perdoem, tá? Eu sou licenciado também em História, eu coordeno o GT de Religião, Patrimônio Cultural e Turismo Religioso na SOTER, que é a Sociedade de Teologia e Ensino Religioso, que acontece na PUC todo mês de julho, e aí nós estamos abertos também para a produção de artigos e produção também das pesquisas relacionadas ao patrimônio cultural eclesiástico, e participo de algumas associações, como vocês podem perceber aí. Bom, a justificativa do programa, né, é que é parte da contribuição da PUC Minas às necessidades aí da preservação dos bens culturais da igreja, considerando, né, claro, que os problemas enfrentados por esse rico patrimônio. Aqui em Minas, principalmente, o patrimônio cultural dos mineiros necessariamente é perpassado pela religião, é perpassado pela Igreja Católica. O fruto do trabalho de, das gerações acabou sendo guardado pela Igreja Católica nos templos mais diversos, nas localidades mais distantes. Em Minas Gerais, às vezes você chega numa cidade que tem 5.000 habitantes, 2.000 habitantes, e a igreja é uma coisa assim, espetacular, maravilhosa. Ou você está andando entre pequenas localidades, indo para a cachoeira, e você encontra uma capela do século XVIII. Isso acontece muito. E também os cuidados que esse patrimônio precisa. Mas ele surge aí a partir da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 2017, que estabeleceu a Comissão Episcopal Especial para os Bens Culturais. E a partir daí, nós começamos a fazer um trabalho de o que poderia ser feito a curto, médio e longo prazo para a proteção desses bens, para que formássemos profissionais que pudessem ter um olhar mais cauteloso, um olhar mais cuidadoso quanto a esse patrimônio. Bom, então abre-se assim um espaço de ensino e pesquisa e formação na conservação preventiva desse patrimônio. Lembrando que o patrimônio que a igreja abriga nada mais é do que o patrimônio de todo o país. Então, quando a gente fala de patrimônio eclesiástico, na verdade, nós estamos falando do patrimônio não, de todo o Brasil, de todos os museus brasileiros, porque, como o curso ensina,
como o curso destaca, a materialidade desses bens é a mesma. Inclusive, até os autores eram os mesmos. Nós temos, quando você vai verificar aqueles que fazem as obras de arte, lógico, para a igreja, no final das contas eram os mesmos que faziam as obras de arte, né, para a sociedade brasileira. Bom, concepção do programa, né, as especificidades do patrimônio material sob a guarda da igreja, o processo de perda e degradação deste patrimônio, a inexistência de cursos especializados. Eu gostaria de lembrar e frisar que nós, se não me engano, somos a única especialização do gênero. Você tem especializações que tratam de questões, como, por exemplo, o patrimônio edificado, mas dos bens culturais móveis é apenas aqui na PUC Minas, ainda, né? Esperamos que abram outros cursos, que fomentem mais a discussão, que tenha mais gente formada, que tenha mais gente pesquisando, que tenha mais gente produzindo, quanto mais, melhor. Fundamentação teórica em prol de uma metodologia de ação, procedimentos técnicos de conservação preventiva. Então, que nós possamos formar pessoas que compreendam melhor quais são os procedimentos para que esse patrimônio dure mais 200, mais 300 anos e principalmente que não ocorra as atrocidades que a gente escuta por aí. Sempre alguém chega e divulga algo que a pessoa, na melhor das intenções, estava tentando ajudar, mas na verdade ela estava auxiliando a destruição do patrimônio, não só aqui, como no mundo todo. Mestre Vira, a gente recebe um meme aí de alguém que conseguiu destruir um patrimônio no mundo, né? Se acontece na Itália, se acontece na Espanha, vocês imaginam aqui, né, no Brasil. Os objetivos do curso, então, é capacitar os profissionais da comunidade socialmente envolvida na conservação preventiva dos bens culturais móveis, preencher a lacuna da formação profissional científica na área do conhecimento, favorecer a realização de encontros, pesquisas, novas metodologias e publicações que se adequem à diversidade do patrimônio cultural, propiciar aos egressos a vivência acadêmica e o conhecimento necessário para a continuidade dos estudos sobre os bens culturais móveis em cursos de mestrado e doutorado. Ou seja, que nós também preparamos nossos alunos para entrarem no mestrado, para entrarem no doutorado. E eu já lhes digo que muitos dos nossos egressos vão fazer, sim, mestrado e doutorado, que isso é excepcional. Recebi agora um convite de um mestranda que era nossa aluna, então o convite dela de apresentação da dissertação. E nós temos uma outra que agora há pouco tempo me mandou uma mensagem falando que estava entrando no doutorado, todos ligados ao patrimônio. Então, é isso também que a especialização propicia, abrir os espaços, contactar pessoas, explicar como que funciona, viabilizar projetos, né? E também uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, eu acho isso importante, é a produção intelectual dos professores. As especializações que eu fiz, que eu conheço, principalmente na área do direito, na área da engenharia, raramente você encontra um corpo docente que tem uma produção recorrente, sabe? Eles estão mais ligados à área, digamos, técnica do direito, trabalhando, na arquitetura eles estão trabalhando, fazendo projetos, mas a produção técnica, não só dessa produção de mercado, mas a intelectual, onde você tem artigos, onde você vê a apresentação em eventos, a publicação de livros em revistas. Eu acho que isso o corpo docente do curso está trabalhando isso de forma excepcional. Isso é muito importante. Sempre se renovando, sempre estudando e buscando o melhor para os alunos. A metodologia do curso, então, que utiliza aulas teóricas e práticas, sendo as aulas teóricas à distância expositivas, né, com o emprego disso que nós estamos vendo aqui agora, além de apresentar as pesquisas e conhecimento produzido na área, né, através da imagem, da discussão crítica sobre o objeto. Lembrando que, para nós, o objeto ele é fundamental. O patrimônio é aquilo que nós trabalhamos sobre. E
não só na imagem do patrimônio, mas do que ele é constituído. Eu lembro que eu gosto sempre de frisar que eu fiz História da Arte e fiz Estética na filosofia também, mas que só no curso ligado ao patrimônio, da conservação preventiva do patrimônio, que eu comecei a entender a materialidade desses bens. E aí a maravilha se apresenta, quando você descobre as dificuldades que aquele autor teve, os problemas que ele enfrenta e que o patrimônio enfrenta até hoje, como pintura de cavalete, como obra de escultura em madeira policromada, ou metais, né, principalmente a prata, que é muito utilizada no patrimônio eclesiástico. Nas aulas práticas, o estudo de caso, em conjunto com visitas guiadas, possibilita um ambiente reflexivo, próximo ao exigido pelo mercado de trabalho. E nós estamos ali na Praça da Liberdade, auxilia muito, porque nós não perdemos tempo de deslocamento. A gente tem ali quem não é de Minas, mas na Praça da Liberdade a gente tem um conjunto de cultural significativo, como o Museu Mineiro, o Arquivo Público Mineiro, as várias secretarias se transformaram em museu, o Museu do Banco do Brasil, né, é, a Casa Fiat, o Palácio da Liberdade, as igrejas de Boa Viagem, um pouco embaixo que foi restaurada há pouco tempo, enfim, depois até se eu estiver esquecido alguma coisa importante, depois os professores me digam. A carga horária. Essa carga horária, inclusive, ela está 432 horas aulas e nós estamos passando por algumas reestruturações. Embora nós colocamos 168 online, que é o EAD, né? Lembram que eu falei com vocês a respeito da questão que, por causa da pandemia, as aulas presenciais foram proibidas, né, evitadas e colocaram online, por isso que estão online ali. Tem um núcleo virtual 252 horas aula. Lembrem-se que se por acaso ocorrer de nós não podermos ter aulas presenciais em julho, então ocorrem-se as aulas virtuais online. E depois os alunos que quiserem frequentar as aulas presenciais, eles podem participar de outras turmas que abrirem, tá bom? Então, mesmo se você fizer uma disciplina, passar, foi aprovada e ela for ao vivo, e depois ela correr presencial, você vai poder ter o direito de frequentá-la, caso queira. As aulas iniciam em abril e vão até dezembro de 2022, podendo adentrar em janeiro. Isso depende das condições, dos problemas enfrentados e tudo mais, mas essa é a nossa programação inicial. Os critérios para a concessão do título são a frequência de 60%, aproveitamento de 70% em cada disciplina e a previsão prevista do curso aí, olha, para terminar são 150 dias a partir do término do período letivo. 60 dias para o fechamento acadêmico e 90 dias para a emissão do certificado de conclusão do curso. Nós informamos isso que às vezes a pessoa termina e quer o diploma logo em seguida, mas tem um rito acadêmico que é necessário aguardar. O título conseguido é especialista em conservação preventiva dos bens culturais móveis eclesiásticos. O principal ponto que eu já falei com vocês é a interdisciplinaridade, com uma vocação multidisciplinar e polissêmica, própria da área de conservação. Oferece ao educando uma visão ampliada dos bens culturais, integrados, né? Englobando pesquisas de diversos campos do conhecimento, como química, história da arte, arquitetura, arquivologia, gestão de projetos e pessoas, cultura religiosa, direito, conservação e restauração, espaço litúrgico, dentre outros. Lembrando que a cultura religiosa, para nós, tem um significado muito importante, que às vezes nós deslocamos o objeto do ambiente ao qual ele foi produzido ou aonde ele está sendo mantido. E, sendo uma universidade católica, um dos fatores importantes disso é o valor de uso. Uma Santana Mestra, ou melhor ainda, vamos colocar uma Nossa Senhora da Piedade, ela tem um valor significativo porque às vezes ela foi criada para ser colocada naquele ambiente, naquele local, como a Nossa Senhora da Piedade de Mestre já disse que está lá na menor catedral do mundo, né? Aqui em Caeté. Então,
nós temos que respeitar e compreender também essa questão do outro. O outro que nós estamos falando, no caso, são os padres, são a igreja. E é por isso que, inclusive, no nosso corpo decente, nós também temos padres. Nós também temos disciplinas para nós entendermos como que é a preservação do patrimônio e as leis que a igreja tem em relação a esse patrimônio. E por que que muitas vezes alguns religiosos, alguns responsáveis pelo patrimônio, eles desrespeitam as leis, não só as leis dos homens, do IFAM, do IEFA, da nossa Constituição, mas também as leis de Deus, que são as leis da igreja, que fazem com que ele é obrigado a preservar também os bens, tá? Então é bom a gente saber também, porque quando a gente estiver conversando com esses responsáveis por esses bens, nós entendemos o outro lado, né? As disciplinas EAD serão administradas no decorrer de 4 semanas. Como é que funciona essa disciplina, então? São 4 unidades, uma por semana, no valor de 10 pontos cada unidade. O cursista poderá acessar as aulas gravadas em qualquer hora ou dia da semana, né? E no término da disciplina, na sexta-feira, ele tem uma atividade valendo 10 pontos, como eu falei, e ele pode fazer uma outra atividade valendo 10 pontos, substituir uma que ele tirou a nota ruim. Por exemplo, na primeira semana ele pode ter tirado não gostei, ele vai lá, tira 9 na outra e substitui esse 1 pelo 9. Também, no final, haverá uma avaliação de 60 pontos, que é os 40 das 4 semanas e mais os 60 pontos. Se por acaso ele não for bem nessa avaliação, ele tem direito de repeti-la, fazê-la novamente e depois escolher a melhor nota. Bom, e aqui nós temos as disciplinas. O primeiro módulo é EAD. Nós temos todas essas aqui que eu vou passar rapidamente com os professores, tá bom? E aqui nós temos as presenciais, que é o módulo 2 e 3, que é em julho e dezembro. Normalmente na primeira e na segunda semana de julho e na primeira e segunda semana de dezembro. Às vezes há uma alteração, até pedido de alunos, para serem na segunda e na terceira semana de dezembro, tá bom? Isso depende das necessidades também, e também do calendário, como ele está sendo organizado. Eu trabalho com vocês aí a disciplina Princípios Teóricos da Conservação Preventiva. O professor Padre Nivaldo, ele trabalha Patrimônio Cultural Eclesiástico e Legislação. A professora Isolda, ela trabalha com os exames especiais. Eu não vou entrar em cada disciplina, não, tá bom? Porque, vocês me perdoem, mas se eu for explicar, discutir cada disciplina, eu devo ficar uns 10 minutos falando cada um. Então, nós vamos ficar aqui até 10 horas da noite falando só as disciplinas. Então, porque eu particularmente gosto de todas, então vou ficar falando, puxando a sardinha para cada uma. Aqui nós temos a professora Marina Furtado, que dá registro e documentação preventiva. O professor Aurino, que eu já falei que coordena junto comigo, que é da Cultura Religiosa e Patrimônio Cultural Eclesiástico. O professor Robert, que trabalha com projetos e captação nas leis de incentivo. O professor Douglas, que vai tratar dos agentes de deterioração do patrimônio cultural. A professora Thais, que vai discutir a manutenção preventiva do patrimônio edificado. A professora Vanessa, que vai discutir a conservação preventiva, né, no caso aí de esculturas e metais. E com um detalhe, a maioria das disciplinas está escrito na frente conservação preventiva. Então, tem conservação preventiva 1, conservação preventiva 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque, lembrem-se, ela não está... Há uma discussão sobre, há um entendimento, que alguns alunos têm, que eles estão vindo fazendo um curso de restauração de bens culturais, tá bom? Porque na internet muitas pessoas vendem cursos assim, restauração de pintura, não é? Então nós colocamos conservação preventiva antes para deixar bem claro que nós discutimos a conservação preventiva de esculturas e metais, ok? Que restauração exige um ateliê, restauração exige uma pesquisa, restauração exige muito mais, inclusive que os professores vão explicar. É impossível aprender a restaurar uma obra de arte em um curso online de 30
Minutos, gente. 30 horas. E a gente explica por quê. Isso não significa que você não possa fazer o curso. Você pode, mas você tem que compreender as especificidades aí da conservação preventiva desses bens, né, gente? Bom, aqui nós temos o professor Antônio Fernandes, do Toninho, né? Ele vai dar, então, alfaias e paramentos. O professor Cláudio vai falar sobre fotografia aplicada à conservação preventiva. A professora Camila é a conservação 3, né, que é o suporte em tecido. Lembrando o seguinte, essa disciplina, inclusive, ela estava com o nome suporte em tecido, mas o correto nós chamamos ela de pintura, porque ela vai falar de pintura de cavalete, né? E antes, quando nós estávamos organizando a disciplina, houve algumas discussões acerca de como melhor a nomenclatura dessa disciplina, mas eu acho que nós devemos entendê-la mais como pintura, porque ela vai discutir não só a pintura em cavalete, mas também com outras formas de pintura, como vocês podem ver aí na ementa. E aqui nós temos a professora Raquel, que vai discutir aí o suporte em papel. Professor Ramon, que vai tratar dos bens integrados ao patrimônio cultural, né? A professora Ana Carolina, que vai tratar do cotidiano e práticas institucionais de conservação, o dia a dia, né, desses locais que abrigam os bens culturais. Bom, então o que é esperado desse profissional que vai ser formado aí pela especialização? Que ele compreenda o aspecto material dos bens que possuem significação religiosa, histórica, artística e cultural e os seus processos de deterioração, a fim de prevenir sua degradação. Que ele possa planejar, organizar, administrar, dirigir, supervisionar e realizar atividades de conservação preventiva de bens culturais, eclesiásticos ou não, móveis e integrados. E que ele possa atuar em instituições de caráter público ou privado, cuja função seja de manutenção e gerenciamento dos acervos e do patrimônio, buscando, né, a implementar medidas de conservação preventiva desses bens culturais. Bom, aqui nós temos o meu contato, denerachaves@gmail.com, o meu WhatsApp, que vocês podem entrar também e questionar sobre quaisquer dúvidas, tá bom? Eu vou abrir, aparentemente, eu consegui terminar em 30 minutos, isso é um milagre, né? Porque tanto que eu falo, eu estou assim, chocado. Eu vou fazer uma chamada com vocês aqui, inclusive, tá? Porque eu preciso por causa do. Como é que eu vou fazer aqui agora para me saber, para me enviar agora a chamada? Eu não me atentei para isso. Eu vou Cria fechar uma aqui. chamada nova, Denner, e manda o link aqui no chat antes dessa chamada ser encerrada. Deixa eu fazer aqui. Agora, como que eu crio isso? Ótimo. Só um minutinho, por favor. Ok. O que você disse mesmo, Vanessa? Foi Carol? Fui eu não. Ana, foi a Ana. Sim. Ana, o que você disse? Para você mandar o link da nova chamada aqui no chat da conversa dessa chamada antes dela ser encerrada, porque aí a gente abre. Tá. Deixa eu ver aqui. Se possível, manda também por e-mail para todo mundo. Nos dois jeitos, né? Bom, só um minutinho que eu já vou. Uhum. Tá bom, aqui é o link.
Eu vou pedir a vocês encarecidamente, eu sei que é um trabalhinho a mais, mas aqui, olha, aqui tem um link. Gostaria de pedir que vocês entrassem lá, tá? Todos pudessem entrar rapidinho, olha, é só dar uma clicada aí, já está no. E aí está escrito aí para vocês, olha, palestra de apresentação, né? Primeiro semestre, é só colocar o nome. Tá, então a gente vai sair dessa reunião e ir para outra, né? Não, não, você pode colocar em qualquer, não é uma, é só para você colocar o seu nome completo Ah, e tá. você escreve lá o nome, por favor. E depois tá a data da palestra. Hoje é dia. Ah, não, peraí, eu acho que isso aqui foi errado. Peraí. Mandei link errado. Peraí, gente, não entra não. Não, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Você coloca o seu nome e coloca a data. Hoje é dia 14, né? Então tá aí, ó, 14, você vai escrever aí, ó, próxima. Podem entrar aí, por favor. Hoje é dia 19. Hoje é 19. Isso, 19. Eu coloquei 14, né? Desculpa. Dia 19. Isso. Aí vai chegar lá, conservação preventiva de bens culturais móveis eclesiásticos. E aí vocês clicam, por favor, e colocam próximo. Aí tem aí, olha, as perguntas sobre como é que foi a apresentação. Agora a gente vai abrir uma discussão a respeito, mas é bom que vocês já possam marcar, porque depois vocês ficam também até liberados, caso vocês não tenham interesse na discussão que a gente vai tratar, tá bom? Alguém que quiser fazer até depois, não tem problema. Tem umas perguntas aqui que talvez vocês podem fazer mais afim, no fim. É super fácil. Você vai abrir para perguntas agora, Dani? Sim, está aberto, por favor. Alguém gostaria? A gente podia também, quem quiser se apresentar também, fica à vontade. À disposição para perguntas. Hoje é um sábado, dia de descanso, né, gente? Nós estamos aqui. É que as datas realmente elas são muitos cursos, então a gente não tinha muita escolha de data, infelizmente. Tivemos que fazer hoje mesmo. Já saí da tela, não já? Já que ninguém quer fazer pergunta, eu quero falar um pouco da minha experiência, né, da aula, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade, a gente teve a aula de ter a aula presencial, né, na Praça da Liberdade, e teve também a oportunidade da aula virtual, né, na última turma. E aí é muito importante a gente se reunir, né, de forma presencial, porque acontece muita troca, né? A gente também conhece uns aos outros, troca muita experiência profissional. A pós-graduação a gente tem muito interesse, muita maturidade para fazer ela. Então é um momento que a gente realmente tem uma troca profissional entre as pessoas. A gente está aqui para somar conhecimento. E eu acho que as aulas, né, presenciais e virtuais, elas trazem muito essa oportunidade da gente se encontrar e fazer não só trocas profissionais, né, mas também a amizades entre profissionais. E então acho que a pós é uma grande oportunidade, desde a primeira pós que eu fiz como aluna, eu acredito, e até hoje eu tenho contato com muitos colegas da primeira pós, a gente se ajuda, acaba criando uma rede, né? Uma rede de profissionais que se ajudam durante a pós, após a pós. E, então, eu acho que é uma experiência muito, muito interessante. E acho que essa pós traz um nicho de mercado novo e um nicho muito que precisa de profissionais preparados, né? E acho que a proposta da pós ela é muito enriquecedora por conta disso.
Só queria falar um pouco sobre isso. E se alguém tiver dúvida em relação à disciplina que eu ministro especificamente, né, que eu ministro a de conservação preventiva de esculturas e metais, estou à disposição também para dúvidas específicas, tá bom? É isso. Se alguém quiser falar também, fica à vontade. Você falou uma coisa muito importante a respeito de projetos. Grande parte dos municípios não tem profissional formado na área. E o município tem dinheiro, o município tem recursos. Aqui em Minas Gerais nós temos a lei do ICMS cultural, que vai um valor todo ano para o município, mas não tem ninguém que saiba fazer projetos na área de conservação preventiva. Boa parte desse valor vai para aquilo, né, que chama aí de educação patrimonial. Mas conservação preventiva não é educação patrimonial. Educação patrimonial é bom, é importante, é interessante, mas só a educação patrimonial não resolve os problemas do patrimônio. Inclusive, é o segundo passo. Só porque, tá ok, eu conscientizei as pessoas da importância do patrimônio aqui do município. Tá, e agora, o que eu faço para preservá-lo? Aí que entra a conservação preventiva, é aí que entra os cursos, é aí que entra a formação, é aí que entra você fazer análise de risco, você fazer um sistema no qual possa ser verificado no decorrer do ano, né, um cronograma de tudo aquilo que é necessário para a preservação desse patrimônio. Então, nós aqui em Minas são 800 municípios e nenhum profissional nessa área para poder elaborar os projetos. É claro, não são os nossos egressos. DM, só te interromper, licença rapidinho, que a reunião vai terminar em 2 minutos. E aí você vai migrar para uma outra reunião, que se for fazer isso, tem que já mandar o link aqui para a gente no chat. Não, eu acho que vai ser suficiente. Só se Então alguém tá, tiver mais interesse de abordar algum tema, né? beleza. Eu vou me calar agora, então vocês ficam à vontade, nós temos 2 minutos, aí eu posso abrir o outro. Joia. Bom, então, eu agradeço a todos vocês, foi um prazer imenso ter vocês aqui, em pleno sábado, e após estar com as matrículas abertas, e eu espero poder contar com todos vocês a partir aí desse mês de abril. Muito obrigado a todos vocês e até mais. Obrigado também, abraço a todos, satisfação revê-los. Tchau. Tchauzinho, gente. Bom final de tarde para vocês. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até outro ano que eu volto.